Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos a todos que nos ouvem em essa nossa nova oportunidade de trazermos mais uma lição para a Escola Bíblica Dominical. Nosso assunto tem sido família e atualmente já estamos na lição de número 11 com o título A Família e a Sexualidade. E assim, vamos entrar na nossa lição, passando, no caso, ao texto áureo que temos proposto, que é a expressão bíblica de Paulo que diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, sendo que esse assunto e essa expressão possuir o seu vaso em santificação e honra, ele se refere ao corpo, como aquele vaso que contém o Espírito de Deus, sendo nós, além de vasos, também chamados de templo do Espírito de Deus, porque ele disse que habitaria em nós, porque Deus é Espírito. E assim, esta palavra está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e também o verso 4. Mas indo à frente, propomos como leitura bíblica o texto que está em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 6, os versos 12 a 20. E Paulo fala muito fortemente sobre este assunto e queremos ler agora, deixando já isto como um ambiente de assunto, de pensamento, de instrução da parte de Paulo para o título dessa lição 11, a família e a sexualidade. E os versos da Bíblia nos dizem, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12 até o verso 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é, o vaso, não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Verso 14, ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós, pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, o corpo de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela?
porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E essa palavra, ou esse texto bíblico da parte de Paulo para a igreja em Corinto, já é bastante claro nesse assunto. O nosso corpo não é nosso, pertence a Deus, e isso refere-se a todos os seres humanos, homens ou mulheres. Pertencemos a Deus. E no caso da Bíblia, temos a colocação que também se extrai deste texto: se uma vez somos casados, o nosso corpo não pertence a nós, pertence à pessoa com quem casamos e a Deus. Aí já são dois donos. Nós temos que lidar então com o nosso corpo, que não é nosso, na verdade, mas pelo processo do concerto, contrato, aliança, pacto feito no casamento com um cônjuge, ou daquilo que Deus faz conosco. Um pacto na morte de Deus, seu Filho Jesus Cristo, de nós temos a Ele como o Senhor absoluto do nosso ser. E como Ele, ou para Ele foram feitas todas as coisas, nós pertencemos a Ele e a nós não nos pertencemos. É importante considerar isso. E para esta lição vai acompanhar um esboço em que teremos 3 subtítulos, que são sexualidade segundo as Escrituras, o casamento e a sexualidade, os filhos e a sexualidade. E passando já a introdução, consideremos, está em tela o texto que diz: um dos mais graves problemas que ameaçam destruir as bases da família, sem dúvida, é o da falta de entendimento, falta de recato e seriedade com que a sexualidade é tratada na sociedade atual. A permissividade e obscenidade de comportamentos que afetam todas as faixas etárias e modificam e degradam as relações familiares, refletem a depravação moral deste mundo. Mas, como cristãos, devemos nos precaver contra os meios que Satanás tem empregado para insuflar esse veneno até mesmo nas famílias cristãs, e adotar todas as medidas possíveis para salvaguardar nossas famílias dessa corrupção. O que temos no mundo, todo mundo pode ver. Compara isso com o tempo passado, em que essas coisas de sexualidade era tratada mais com recato e havia uma sociedade mais moral, e hoje temos uma situação de uma libertinagem proclamada, dita natural e que corrompe os pensamentos e foge dos ideais das Sagradas Escrituras. Mas aí está a nossa lição e vamos avançar agora indo para o primeiro subtítulo, sim, desta lição número 11, que tem por título A Família e a Sexualidade.
E o primeiro subtítulo é A Sexualidade segundo as Escrituras. Isso posto, vamos para um primeiro texto, um primeiro parágrafo, nesse subtítulo, e que está em tela. Sexualidade segundo as Escrituras. E o primeiro texto diz: apesar de existir certa dificuldade entre os cristãos para falar sobre o assunto, consideramos que isso se deve justamente ao fato de uma sociedade ter vulgarizado e deturpado a sexualidade, transformando-a em sinônimo de erotização e sensualidade. Por isso, a alternativa que alguns encontram é a de se abster de falar sobre o assunto, tratando o sexo como um tabu ou um mal necessário. Mas isto apenas mantém a sexualidade cativa às ideias corrompidas deste mundo, expondo ao desprezo ou deboche aquilo que é, na verdade, um dom de Deus, e cujo correto tratamento só podem dar aqueles que amam e conhecem a Deus através da sua palavra. Ora, como já estudamos em lições anteriores, o sexo faz parte da instituição sagrada do casamento para a consumação plena do amor conjugal em uma só carne, tendo em vista também, mas não exclusivamente, a fecundação e procriação. É, portanto, um ato de amor puro e verdadeiro, e não de erotismo e sensualidade, como o vê o mundo. Um ato que Deus estabeleceu para trazer ao mundo nova vida, e não a morte que o mundo colhe ao fazer do sexo objeto de cobiça e pecado. Aí, observe bem nesse texto que é bem claro: a sexualidade Deus deu para o macho e a fêmea que ele criava, e na sequência da geração de filhos, que pode ser uma consequência natural do ato conjugal, do resultado do amor conjugal entre dois cônjuges. Muito bem. Assim é que Deus fez, falando de um casamento que seria comum na sequência da vida humana. Mas observe que muitos que Deus criou e abençoou nem chegaram a ter filhos, porque o propósito que Deus deu para eles era outro, e sim, aí ou não tiveram filhos, ou tiveram um ou outro só, às vezes um, para um processo de ensino de Deus, ou colocar o casal além do tempo que tiveram a sós, também depois a exclusividade de cuidar de um, que seria aquele sobre quem Deus estava com atenção e requeria o cuidado dos pais como algo muito especial para um propósito de Deus. Então percebamos isso no caso, por exemplo, de Abraão, depois de Isaac e também depois de José, quando só teve 2 filhos homens e nada mais. Então não foi um sexo na família de José, Abraão e Isaac que era para uma procriação em abundância. Era um casal que se amava e depois teria um filho que seria a expressão do amor deles, com o qual eles teriam cuidado todo especial para a formação deles. E assim é o propósito de Deus também. Mas
temos diversos versos nas Escrituras, alguns deles já temos falado em lições anteriores, como no capítulo 1 de Gênesis, versos 27 e 28, quando Deus diz bem claro: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E depois segue: e assim Deus os criou, macho e fêmea os criou. E depois deu a eles o governo da terra, dizendo: progredi e também povoai a terra. Portanto, observem as colocações de Deus desde o princípio. E depois em Gênesis 2, verso 24, é quando por fim Deus constitui uma mulher, ou forma uma mulher para Adão, e Adão, olhando para ela, já entendeu tudo. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tomada. E depois ainda diz a palavra: e os dois serão um, em uma só carne. Ou os dois, uma só carne. Muito bem, uma unidade agora, dos dois serem um, o que deveria ser entendido, respeitado e colocado dentro de palavras que já estudamos em lições anteriores. O que Deus ajuntou e que era para ser um, deveria permanecer um o tempo todo, porque o homem não cabe a ele de forma nenhuma separar aquilo que Deus ajuntou, nem o mesmo os próprios cônjuges não podem separar um do outro, porque Deus os uniu. Então é uma ofensa, uma rebeldia, sim, daquele propósito que Deus colocou desde o princípio. E também em Efésios capítulo 5, podemos ler, Efésios no capítulo 5, no verso 31, que também fala a mesma coisa: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. É o eterno propósito de Deus, primeiramente no âmbito humano e depois espiritual dele com a sua criatura. O Deus Criador unido, como que no matrimônio, para serem os dois, Criador e criatura, uma só unidade. Em espírito, naturalmente, porque Deus é espírito. Continuando, indo para um segundo texto e um segundo parágrafo. Nesse primeiro subtítulo, sexualidade segundo as Escrituras, embora seja uma das suas finalidades, a sexualidade, tal como instituída e aprovada por Deus, não contempla apenas a procriação da espécie, porque o sexo e tudo o que Deus criou ou resulta naturalmente do que Deus criou é bom. Assim encontramos nas Escrituras exortações e louvores ao casal que desfruta, que tem prazer e se alegra no amor conjugal, cuja realização mais sublime se dá na intimidade entre ambos. E quando lembramos que o apóstolo trata da sexualidade como uma questão de dever entre os casados, está implícito não só o reconhecimento de que o cônjuge pertence ao outro, mas também o desejo de proporcionar prazer primeiramente ao outro e não a si mesmo. É que faz desse ato algo santo, agradável e essencial ao casamento. A abstinência ou a recusa do outro vindo a constituir pecado, ou negar ao outro aquilo que Deus deu para ser de ambos, um devendo ao outro. Enfim, o prazer proporcionado, voltando ao texto, o prazer proporcionado pela união íntima do casal é especialmente agradável aos olhos de Deus,
quando os fiéis reconhecem-no como um dom e sobre ele rendem ações de graças. Aí observem que Deus criou o casal, e já macho e fêmea. Mas mesmo assim, vamos ter atenção, é algo muito lindo e bonito e de alta importância a sexualidade no casamento. Mas, na verdade, não se vive 24 horas por dia em sexualidade no casamento ou na normalidade da vida. Não. Nem os animais são assim, que vivem a natureza que tiveram e receberam. Só o homem que tem mente para pensar. Mas voltemos, sem estender nesse particular. Entendamos que quando Deus fez isso, e dentro da palavra que ele diz que ninguém pertence a si, e melhor coisa é dar do que receber, o propósito de Deus é que os dois entendessem que um deve ao outro aquilo que poderia fornecer o prazer da sexualidade. Mas, como eu estava também dizendo, não só é isso a vida de um casal ou das pessoas, porque primeiro que nós precisamos, nessa vida já dada por Deus, é o ar que respiramos. Esse é mais essencial e provém de Deus. Está aí a camada de oxigênio para nós. Depois vem água, depois vem o sono, vem alimentação sólida, vem afeto, vem companheirismo, uma ação social dentro de casa ou mútua no casamento. São todas coisas, e no final a sexualidade após todas essas coisas, além da labuta natural do homem de conseguir a provisão para sua família, e a esposa de arrumar ou ter em ordem a casa, a alimentação, e se houver filhos, toda aquela situação de atendimento a um filho, ou dois ou três, vários filhos, e o que sobra é algo particular, em algum momento livre, para desfrutar da sexualidade. Agora, o que fazem hoje? Querem sexualidade 24 horas. Aí estão perdidos no espaço da vida, procurando sexo. Esquece que precisa de trabalho, precisam de um salário para a sua sobrevivência e da desordem que está no mundo. Mas observe, começa falhando nisso, coisa simples de entender. Algo muito importante, mas não é o essencial. Por isso existem pessoas que são companheiras, amáveis, a vida toda. Às vezes começa desde criança, na juventude, depois se casam e continuam a amizade até na sua velhice. Outros, após o casamento, que aprendem mais essa vida comum e que leva a uma amizade por toda a existência. Porque um servindo ao outro, os dois sendo um só, e a sexualidade ocupando o espaço que pode ocupar sem ser como que colocado em destaque em um patamar super alto ou valorizado como essencial, muito mais do que outras coisas simples do dia a dia. E você sabe muito bem que a natureza humana tem as suas pausas. Então, não é para sempre, não é o objetivo principal, nem como prazer, não se consegue. E aí temos palavras diversas das Escrituras que podem nos orientar. Provérbios, sim, no capítulo 5, Salomão sempre deixa em Provérbios palavras importantes que instrui a cada um daqueles que estão no casamento ou aqueles que vão assumir o casamento, que é de fato a verdade da sexualidade no casamento. E está escrito lá, Salomão instruindo ao casado: bebe a água
de tua cisterna, e das correntes do teu poço derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas, sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como cerva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Olha como é que Salomão fala claro. E fala de que não se deve estar desperdiçando a sua energia, a sua semente por aí. Não. Fica tão somente com a mulher da tua mocidade. Bebe água do teu poço e não outras coisas por aí. Mas ainda, continuando, Salomão, quando escreve Cantares, ele deixa também instruções nesse particular, desta particularidade do sexo no casamento. Verso 1 diz: de noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Ou seja, a necessidade e que haveria suprimento e, vamos dizer assim, o completar, ele ou ela, no caso, achando o companheiro que ela tanto ama. Como também, já no capítulo 4 desse mesmo livro, Cantares, no verso 10 a 16, diz ali Salomão: que belos são os teus amores, irmã minha, ó esposa minha, quanto melhores são os teus amores do que o vinho, e o aroma dos teus bálsamos do que o de todas as especiarias. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, o cipreste e o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Olha como Salomão, no entendimento, na sabedoria, valoriza esta ternura, esses contatos, nessas comparações, o momento íntimo conjugal. Observem, e não havia nenhuma coisa, digamos assim, depravada, não. Era coisa poética que ele colocava aqui para expressar o relacionamento de um esposo e a esposa. E como um tem necessidade do outro, e procura e se alegra quando recebe essa oportunidade de estarem juntos. Continuando ainda, agora em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 4 e 5. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo,
mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. E o verso 5: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Olha como Paulo instrui e coloca necessidade de haver uma frequência normal do momento íntimo na vida conjugal. Uma separação é por pouco tempo. Cada um sabe no seu dia a dia qual é o pouco tempo que seria adequado, mas mesmo assim, com razões, vamos dizer assim, lícitas ou nobres como oração e lícitas como os períodos que devem ser respeitados no afastamento da esposa, por exemplo, na sua vida, na sua fisiologia. E já em Timóteo, 1 Timóteo, também temos instrução de Paulo, o que deveria ser, na verdade, ensinado às igrejas, que Paulo escreve a Timóteo nesse sentido, e os versos do capítulo 4, os versos 3 a 5, que diz: muitos, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Aqui temos, claro, a instrução de Paulo. Alguns tão perturbados, fugindo do sentido, e porque a sociedade considerou ou diminuiu ou não entendeu a nobreza do casamento e da sexualidade no casamento, colocaram como coisa ruim, coisa imprópria. E aí vou usar a expressão da Idade Média, um mal necessário. Não o mal necessário. A Bíblia, desde quando Deus colocou e instituiu o casamento, a sexualidade, ele disse muito bem, e dessa forma, muito bom o que tinha sido feito. Por que os homens veem mal? Por que se deturpa e procura coisas impróprias? Na verdade, é a sede, cobiça de ter prazer, não se retendo e não entendendo. Primeiro ele tem que cuidar de dar esse prazer. E no próprio ato já haveria a retribuição. Mas muitos querem só ter prazer, mais, parece um sanguessuga, nunca está satisfeito. E que observem, por buscar isso com exclusividade, como se fosse a razão do viver, o prazer sexual, não para numa coisa, fica inventando, vem as drogas, vem os equipamentos, vem um monte de coisa. O homem está perdido, buscando uma coisa que não é, ou de uma forma que não é o natural. Mas continuemos, passando agora a um segundo subtítulo, sim, que é o casamento e a sexualidade. Outra vez voltando para o casal, agora o relacionamento deles. Lógico que as palavras que falamos antes da sexualidade, segundo as Escrituras, é para aplicar já para o casamento, para os cônjuges. Mas uma palavra a mais neste assunto. E temos o primeiro texto, nesse segundo subtítulo, o casamento e a sexualidade. O primeiro parágrafo, que está em tela, e diz: em uma lição anterior, já falamos sobre a fidelidade dos cônjuges como base para um relacionamento saudável e estável. E essa fidelidade, acrescentamos, está especialmente relacionada à sexualidade. Daí a severa condenação
da palavra de Deus contra o adultério, precavendo os casados a estarem alertas às insinuações daqueles que, representados pela proverbial mulher adúltera, usam de engodo para enlaçar não apenas o corpo, mas a alma dos incautos. Não se engane os casados quanto aos relacionamentos com pessoas do sexo oposto, especialmente no mundo. Nenhuma dificuldade no relacionamento com o cônjuge justifica uma aproximação maior com outra pessoa no anseio de satisfazer essa carência, mesmo que não seja sexual, que deveria ser atendida no exercício do amor conjugal. O se amarem, o viverem com ternura, e aquele ambiente procurado e continuado e frequente dentro da normalidade necessária é suficiente para outros pormenores se ajeitarem no correr do dia a dia de um casal. Mas voltando ao nosso texto, o caminho de Deus é o do perdão e reconciliação, como também já vimos em outra lição, e vigiar contra situações que possam servir de brechas para a tentação ao pecado, mesmo que isto traga incompreensão, escárnio e mesmo falsas acusações por parte dos infiéis. Cuidado quando aqui diz o perdão ensinado antes, é o perdão das pequenas coisas do dia a dia, para que não cria um esfriamento dessa ternura e ação conjugal na sexualidade. Porque não caberia forma nenhuma adultério e nem aí sim não aconteceria a falta ao ponto de alguém que em num momento, numa falta grave, ter que perdoar, havendo necessidade do outro ter um verdadeiro arrependimento. Ou seja, para não haver o adultério, perdão para as coisas do dia a dia normais, um desentendimento, uma palavra dura, brusca, impensada e outras coisinhas mais, picuinhas da vida, que devem ser julgadas fora, e os dois devem procurar se entender, se perdoarem e avançar o dia a dia para que nada venha perturbar aquele momento, as oportunidades de desfrutarem do carinho que o outro pode dar. Essa é a verdade das coisas de Deus. E observe que nós temos uma série de textos bíblicos, e está em tela para nós acompanharmos, como o Provérbios, que está no capítulo 6, Provérbios, sim, no capítulo 6, verso 25 e 26, inicialmente, 25 e 26, em que Salomão escreve: não cobices no teu coração a sua formosura, falando da mulher estranha ou adúltera, nem te prendas com os seus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. E depois no verso já 32 diz para nós: o que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma o que tal faz. Quanta gente acha que está tendo vantagem em dar uma escapada do compromisso ou responsabilidade e dever dentro de casa, na sexualidade, e acha que saindo está sendo o esperto. Não,
isso vai custar alguma coisa. E a fatura, como dizem por aí, virá logo, e não é barato. Aí vai se amargurar nos seus dias futuros. Mais cedo ou mais tarde, chega a cobrança. Aí vai se sentir como aquele que não está entendendo porque tantos males, porque nada dá certo. Às vezes ter afastado do dever conjugal ou não ter respeitado e mantido o seu compromisso e responsabilidade para com o seu cônjuge. Sim, a vida mostra, haverá uma cobrança natural. Esteja atento a isso e não entre em adultério, é o que quer dizer o próprio Salomão. Mas desde já, atentemos para a palavra lá em Gênesis, no capítulo 39. Estamos voltando a Gênesis, ao princípio. E ali um texto longo, desde o verso 7 em diante, quando começa a falar de José. Por ser um texto, vamos dizer assim, longo e conhecido, eu vou resumir. É José que estava trabalhando na casa de Potifar, um capitão da guarda de Faraó, e ele, vamos dizer assim, na sua mocidade, porque com 17 anos foi vendido. Logo era um rapagão ali. E dentro dos cuidados da lei judaica que ele preservava, uma boa alimentação e outras coisas saudáveis, que a instrução bíblica traz para o ser humano, ele estava ali, formoso, saudável, e foi objeto de cobiça da mulher de Potifar. E ele evita, foge, escapa, não aceita, até um dia em que ela o segura pela roupa, dizendo as propostas para o adultério. E ele dá um jeito de fugir, ainda que teve que deixar a sua capa ou a sua veste na mão daquela mulher, que aí, rancorosa por não ter conseguido, acusa José de querer forçá-la. E pronto, lá vai José para a prisão. Mas José usou palavras importantes que estão nesse texto de Gênesis, capítulo 39, versos 7 e 21. Como poderia eu pecar contra o meu patrão, que me deu responsabilidade em tudo, e nem toma mais, vamos dizer assim, relatório do que possui ou que fiz, por confiança? Naturalmente, nessa confiança dele para comigo, não me deixou livre a própria esposa. Agora, além disso, pecaria eu contra Deus? Então, por uma razão social de respeito e verdade, de um compromisso na casa do seu patrão, todo o respeito necessário ao patrão, à família do patrão, em particular a esposa do patrão, aos bens do patrão e tudo mais, ele não pecaria. E a lei de Deus, que diz, não adulterarás. Então José foge. Muitos hoje não fogem, achando que é vergonhoso fugir, mas cair na tentação é desastre. E em Provérbios e em outros textos mais vai dizer, errou, isso já é caminho de morte, é o perigo. E vamos ver em 2 Samuel, sim, 2 Samuel, nós temos no capítulo 11 uma história que precisamos sempre lembrar. Capítulo 11, o título do capítulo 11 nas escrituras é Davi comete um adultério e um homicídio. Ou seja, versos 2 a 4 desse texto. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram, porventura não é
Batseba, filha de Eliã, e mulher, esposa de Urias, o Heteu. Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia, então voltou para casa, ou voltou ela para a sua casa. Davi, cobiçando, e já tinha algumas mulheres, ou seja, não vigiou, viu a formosura de outra, em vez de beber água da sua cisterna, não, manda chamar outra, desprezando o marido. Isso diante de Deus é grave, desprezando o marido, porque sabia que era casado, e com o soldado dele. E depois que ela cobriu o fato, matando o marido. Ele não matou, mas mandou colocar o marido de Batseba em lugares perigosos durante a batalha, para ver se lá morria. Aí pronto, coitada, uma viúva, e ele ia recolher como um herói e um benfeitor, procurando esconder o fato que ela já estava gestante. Por isso esse detalhe até da sua limpeza, já estava na fase da sua fertilidade, e após o momento anterior que vem antes da fertilidade, ela se purificou, talvez esperando o marido. E quem aqui vai utilizar daquela preparação da mulher para o seu marido? Alguém de fora. E Davi pecou gravemente. Na verdade, quando Davi, questionado pelo profeta sobre o fato, e isso passado um tempo, e que tempo, não está bem expresso isto, aí ele cai em si. Que vergonha, o que eu fiz? Pequei contra Deus. Ele sabia, não adulterarás, mas na hora só cobiçou, e nem deixou a palavra funcionar na sua mente para fugir do fato, como José. Como pecaria eu contra Deus? Não. Ele, em vez de sair fora da visão que estava tendo, não, alimentou quem que é, manda chamar, etc. Pois é, depois pagou o preço. A fatura chegou. Não pensa que por ser escolhido de Deus e amava ele muito a Deus, que isso também existia, que estava tudo feito. Não. A fatura chegou. A cobrança da existência cobrou. Aí vem o vexame do nome de Davi na boca do povo. Olha lá, Davi diz que é ungido de Deus, mas fazendo uma coisa dessa, e depois Deus avisou ele, porque ele se arrependeu mesmo, sinceramente, dizendo para ele, certamente aquele filho daquela união de adultério não viveria. E quanto ao fato dele, na própria casa dele sairia derramado sangue. E depois vem o desastre entre os filhos de Davi. Por quê? Porque adulterou. A cobrança um dia chega. Não foi na hora. Não foi na cobrança só da vida do filho gerado por Batseba. Foi depois. Chega o tempo em que aquilo está pesando, e as consequências do que fez vão trazer danos a ele, a sua família e a nação toda de Israel. E até hoje, alguns acham que porque Davi pecou, ele pode pecar. Tá bom, você acha que pode? Entrou por esse caminho? Então, espera. Porque, além do mais, se não houver um arrependimento sincero, a morte eterna já está decretada. Mas, além desse fato de 2 Samuel, o próprio Pedro, que parece ser indouto, mas por ler escrituras e ter o Espírito de Deus, também deixou ensinamento ao dizer
na sua primeira carta, podemos ali abrir, no capítulo 4, os versos 3 e 4, quando Pedro, ensinando, diz: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, cobiças, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não concorreres com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Aí está Pedro colocando. Houve um tempo que pode ser que isso pudesse ter sido feito com um cristão, mas agora não. Agora não. Evita, foge, não faz, não erra, não transgride e no nosso assunto não adultera. Fique em casa, dê assistência ao cônjuge, pronto. E o outro cônjuge dando também a sua devida assistência, é mútuo. E aí, ainda que outros vão dizer, está perdendo tempo, está bobo, aproveitando a oportunidade, mas Pedro ensina, nada. Em outro lugar, Paulo vai dizer, mas haveis sido purificados, haveis sido perdoados, haveis sido justificados no sangue e na morte de Cristo Jesus. Portanto, não é para estar andando nesse caminho. E continuando, no segundo texto, ainda, vamos dizer assim, um segundo parágrafo do segundo subtítulo, casamento e a sexualidade, nós temos ainda o que se diz e está em tela para lermos. É necessário também chamar a atenção dos casais para o que tem se tornado tema de relativização ou indecisão por parte de muitos dentre nós, em razão do alto nível de sensualidade e erotização que a sociedade vinculou à sexualidade. Através da pornografia, muitas práticas e formas de sexualidade têm se banalizado através dos meios de comunicação e das conversações, de tal forma que o mundo as considera normais e como se fosse legítimo ao casal buscá-las. Ora, o objetivo dessas modalidades de sexo não é o de consumar o amor conjugal, mas o de obter prazer carnal com um fim em si mesmo, sendo que muitas degradam, humilham e colocam o outro em inferioridade e não em igualdade, como um só corpo, além de violar a natureza e função que Deus deu ao nosso corpo e a cada parte dele. Portanto, tais práticas que não se conformam ou fogem aos propósitos de Deus, ou propósito da sexualidade no casamento, corrompem este dom de Deus, do mesmo modo que a sua prática fora do casamento, contaminando o leito conjugal. Aí está, aí, ó. Não é só não sair para fora do casamento em prostituição ou adultério. Não. A forma de viver a sexualidade em casa tem que ser como Deus deu, natural, e não contra a natureza, o que Paulo repreende e fala que muitos estão desviados de Deus quando usam a mulher de forma diferente da natural. Então, o que está acontecendo? Formas de sexualidade, modalidades de ação no sexo, como se isso fosse o máximo. Não, não e não. É perversão, é desvio da simplicidade que há em Cristo Jesus e da pureza que nele há. Então, vamos ver Cantares
Vamos procurar entender as palavras de Salomão que falam de ternura. Sim, um conluio, sim, um segredinho de um casal que é deles e que eles podem viver na natureza que Deus deu e que é suficiente para alegrar e satisfazer um ao outro, porque também não se consiste a vida do casal, como já falei anteriormente, só prazer, prazer, prazer no sexo. Não, tem prazer em muitas coisas com o cônjuge, o conversar, o tratar, o planejar. Meu Deus, tanta coisinha boa para se falar e fazer, porque desviar do natural e seguir esse mundo que está ávido por prazer e inventando cada vez mais coisas. E pelo que também até o contato com a mulher normalmente já está sendo desprezado, porque agora tem uma variedade de possibilidades de ação no ato sexual, ou de aparelhos, ou de substâncias, desviado, como Paulo diz, usando o sexo contrário à natureza. Então, vamos entender isso. Os animais, os pássaros, os peixes, vivem a vida sexual em todo o tempo fértil deles, sem tomar nenhum remedinho, nenhum artifício. Não, é o natural, já é suficiente para o macho atrair a fêmea longe. Lá vem duas baleias sem entender, duas cobras pequenas ou grandes, vem o leão, leoa, todos os animais de um modo geral, na simplicidade, pronto. Então não precisa inventar. Nós temos milhares de casais entre os animais, os pássaros e os peixes, os répteis, para nos dizer que não precisa outra coisa. O que está em, vamos dizer, realidade do que Deus criou é suficiente para tudo. Não vemos animais assistindo um vídeo de pornografia para incentivar, para despertar mais, para dar mais incentivo ao ato, etc, etc, etc. Não, está tudo errado. O homem está fazendo pior do que o animal. Degradou-se tanto assim, enquanto que deveria estar mais voltado para os planos de Deus e viver o que Deus fez no máximo que puder, dentro daquilo que é permitido. Não, ficamos procurando coisas impróprias, antinaturais, o que depois redunda que nunca consegue a satisfação. E nisso, até o que tem perde seu valor para eles. Mas continuando, textos bíblicos estão em tela para nós, como 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses, sim, no capítulo 4, Paulo vai ensinando algumas coisas que precisamos ter, vamos dizer assim, em conhecimento. Verso 3 a 8. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação ou pureza, que vos abstenhais das prostituições, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo, o seu vaso, em santificação e honra, não na paixão de cobiça, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. O verso 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Aí está. Não pertencemos a nós. Voltamos ao primeiro assunto, lá na nossa introdução. Somos de Deus. Temos um compromisso com Deus. E em segundo, se casados, tem um compromisso com o cônjuge. E além
da família, os filhos e netos, como de outros lados, vamos dizer, sobrinhos e também, vamos dizer assim, sogros e também cunhados, etc. Tudo isso está envolvido num pacote só, dentro do casamento. Em Hebreus capítulo 13, verso 4, é um texto já conhecido, citado anteriormente, que cada um de nós tenha o casamento em pureza. Venerado seja entre vós o casamento. Observe bem, isso deve ser venerado, honrado, tido um cuidado todo especial, porque aos olhos de Deus é bom e é santo, e toda alteração daquilo que Deus fez está, vamos dizer assim, profanando o templo de Deus e indo contra um propósito santo e puro de Deus. Aí não vai desfrutar da eternidade, onde os gozos celestiais devem ser muito mais excelentes do que o do sexo feito em carne. Como é que vai ser o céu? Você não vai saber se você não andar direito aqui, no casamento. Então, melhor andar direitinho no casamento aqui para ter aquilo que Deus está reservado, e Ele fala que é muito melhor do que o que já conhecemos hoje em dia. Mas, Efésios, no capítulo 5, mais um texto, quando o apóstolo Paulo traz outras instruções, sendo que esse capítulo 5 já foi explorado bastante no seu texto final. Mas nos versos 11 e 12 está escrito: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torto. Esse verso está desatualizado um pouco, né, gente? Perdoe falar assim, mas antes muitos procuravam o escuro para fazer as coisas, ou reservado para falar. Então, comentar isso entre cristãos, algumas coisas daí, é torpe. Mas hoje o mais torpe e animalesco que existe é colocado às claras numa televisão e está sendo proclamado pelo mundo todo, e gente falando de coisas como vantagem existir nessas coisas. Estão perdidos no entendimento das coisas santas de Deus, pelo que no céu não vão entrar, por causa dos prazeres aqui na carne, que são pequenos diante do que Deus tem reservado. Da vida que é curta, de 70 anos, vai perder o excelente e o eterno, que é incomparável. É uma loucura se afastar da vontade de Deus. Mas vamos para um terceiro subtítulo. Nessa lição, deste trimestre que trata da família, lição 11, a família e a sexualidade. E agora, o terceiro subtítulo, os filhos e a sexualidade. E temos em tela um primeiro texto, num primeiro parágrafo do terceiro subtítulo, os filhos e a sexualidade. Leiamos o que está em tela. É horrível ver como a sociedade atual expõe as crianças à sexualidade cada vez mais cedo, seja indiretamente, através da mídia e do contato com filhos de incrédulos, dos agrupamentos sociais que frequentam, por exemplo, escolas, creches, seja através de uma campanha direta de erotização da infância, movida por organizações e mesmo políticas de educação sexual, cujo resultado é apenas despertá-las precocemente para uma função para a qual o corpo não está preparado, com graves consequências psicológicas, físicas e também espirituais. Mas o fato é que, cedo ou tarde, os filhos chegam a uma idade de maior consciência sobre a sexualidade. E o importante é que os pais não deixem de orientá-los sobre o que as Escrituras dizem a respeito. Então é melhor a gente começar cedo
Porque se no acaso, precocemente, estiver diante de situações assim envolvendo, ou no texto nosso, de sexualidade, vamos dizer assim, precoce, ou com nossos filhos, que já estarão preparados com alguma coisa. Mas o continuar disso e avançando a idade deles, aí vamos estar instruindo como pequenos, depois como adolescentes, depois como jovens, e sendo adultos, já estão, pelo menos da nossa parte, instruídos naquilo que precisam saber e contando ainda com as Escrituras para tirar dúvidas que possam ter. Mas dentro dos erros no casamento, a palavra forte é que todo o pecado feito pelo homem costuma ser fora do corpo, mas errando nesse assunto da sexualidade, peca contra o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Já é um ponto muito forte que precisamos estar citando. E tem mais ainda aquele assunto, né? O salário do pecado, queira ou não queira, será a morte no final. Ou a cobrança que a própria natureza faz nos nossos erros é muito grande. Parece que ficou caro demais uma pequena aventura. Continuando, vamos para um segundo texto. Um segundo parágrafo, temos nesse terceiro subtítulo, os filhos e a sexualidade. E leiamos. Muitos pais se intimidam ou se sentem constrangidos para falar sobre sexualidade com os filhos. Mas o que é realmente indispensável que os filhos saibam é o conselho de Deus quanto à importância de se preservar a pureza sexual, fugindo da fornicação em todas as suas formas e insinuações, a fim de se preservarem puros, tanto para o Senhor Deus como para eventual casamento. Enquanto o mundo apregou o sexo livre, ao qual convido os jovens cada vez mais cedo a se entregarem, devemos ensinar nossos filhos, como também a nós mesmos, a fugir da fornicação em todas as suas formas, como um pecado particularmente detestável, pois viola tanto a alma como o corpo. E isso significa evitar aquilo que possa conduzi-los à sua consumação. Sejam as más conversações, sejam as coisas que visualizam, sejam as coisas em que exercitam os seus pensamentos. Então observem bem essa coisa. Um pecado detestável e um pecado que, além de violar, vamos dizer, a alma e o corpo, dito no texto, viola a nossa vida com Deus, a ponto de perder a vida eterna. É sério. Ainda que hoje em dia está muito, vamos dizer assim, espalhado essa ideia que pode, agora pode. Não pode, não pode. Deus nunca abriu a porta para dizer agora pode. Agora você pode pecar à vontade desse jeito ou daquele jeito, não tem importância. Não, está escrito bem claro, Deus deu o mandamento e diz, nenhum tio cai por terra, e vamos comparecer diante dele, e seremos julgados por estas palavras das Sagradas Escrituras. Então não brinquemos, é sério. E agora nós temos até as igrejas ditas evangélicas e pentecostais que deviam ter, pelo Espírito de Deus, se são pentecostais, vamos dizer assim, a instrução de Deus e também graça para resistir aos erros, estão dizendo agora pode, agora é comum. Não, Deus não mudou e nele não há sombra de uma variação. Então, se Medos e Persas diziam o decreto feito não se muda, é a lei dos Medos e Persas, agora, e o de Deus? O homem que é poeira, vai dizer que Deus mudou por causa que eles querem errar? Deus não muda. Lembre-se do dilúvio, só 8 foram salvos. E como será no novo juízo de Deus que está chegando? Pois é, aí
Como escaparemos nós, diz a palavra, se não atentarmos a esta grande salvação proclamada por Deus através da morte de seu Filho Jesus? Deus envolveu seu próprio Filho em morte para nos dar a expiação dos pecados. E nós vamos pecar achando que agora pode? Seremos culpados da morte do Filho de Deus. Aí não há como ser poupado. Mas observem, nessa lição temos vários textos aqui para nós estarmos argumentando na classe, quando com nossos alunos na escola bíblica dominical. O professor pode escolher à vontade esses versos, outros mais textos que existem na Escritura, fica a seu critério. Mas vamos ver, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 6, dentre esses que temos aqui, são muitos, somente alguns. No capítulo 6, onde já começamos a falar em um outro ponto, e também dentro da nossa leitura bíblica em classe, somente o verso 15 a 18, quando diz: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, diz, dois numa só carne. Verso 17: mas o que se ajunta com o Senhor, Deus, é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Solteiro ou casado, saiu fora do uso da sexualidade, do que Deus deu, aí pronto, é transgressão contra Deus. José era solteiro e fugiu de uma situação, uma tentação, conforme nós vimos. Não entendeu que ali havia uma oportunidade de crescimento por atuação e ajuda da mulher de Potifar, capitão da guarda de Faraó. Não pecar, porque primeiramente temos Deus e a Deus daremos conta. Temos outras palavras em 1 Coríntios 7, Salmo 101, verso 3, Mateus, sim, no capítulo 6, uma palavrinha curta que é bom nós passarmos de novo, e esta palavra foi dita numa lição recente. Mas voltemos a Mateus, no capítulo 6, o verso 22 e 23, que diz para nós desta forma: 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, ou terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? É o perigo da internet hoje. O que você está vendo? Aí os seus olhos ficam acostumados e viciados, presos, e sempre tendo essa volta das imagens e ações vistas num ato de pornografia, num vídeo qualquer. Aí, daqui a pouco, tudo para ele é aquilo, só vê aquilo. Está viciado, está preso. Aí a palavra diz: se os seus olhos são maus ou são trevas, todo o seu corpo é trevas. Agora no céu só entra aquele que é luz e sal. Portanto, tenhamos cuidado. É bem clara a expressão bíblica. Em Colossenses capítulo 3, vamos aproveitar mais uma palavra de Paulo agora, quando nesse capítulo 3, os primeiros versos esses conhecidos por nós em lições anteriores, diz assim:
Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, se Deus está nos chamando para uma coisa muito gloriosa nos céus, por que nos prender as coisas na terra? Por isso que Paulo falou naquela outra oportunidade, né? Há coisas lícitas e nada, vamos dizer assim, impede da pessoa usar o lícito. E Paulo diz que, entretanto, nem nas coisas lícitas ele se deixaria prender por causa do reino de Deus, que ele deveria dar prioridade. E no caso, observe que Paulo nem se casa, não aproveita a sexualidade que seria natural e lícita para ele, porque está preocupado na salvação de almas e na vida eterna, não só dele, mas de muitos que pela liberdade dele de se deslocar para uma parte e outra e não ter um tempo retido com a família ou com a esposa, mas antes totalmente dedicado, como Jesus disse, não tinha onde repousar a sua cabeça. Paulo também sempre para lá e para cá, pregando o Evangelho, que queria que muitos viessem ao conhecimento da verdade e fossem salvos. Temos a vida eterna depois para desfrutar daquilo que Deus tem reservado para nós no céu, que naturalmente é muito mais excelente do que o sexo aqui, do que comer uma maçã, do que uma jabuticaba, do que um vinho, um copo de qualquer qualidade de vinho, ou uma outra iguaria desejável. O céu vai ser tudo muito melhor e excelente, muitas e muitas vezes mais do que na terra. Porque se prender em algo ilícito, impróprio, imoral na terra, e injusto com a nossa família no tempo presente, e perder aquilo que é eterno. Por isso que Jesus disse: louco, pedirão a tua alma, talvez essa noite. E o que tens preparado? E vão dizer, para o dia do juízo. Como daremos conta de nós mesmos diante de Deus no juízo que não se modificou quanto às ordens e aos mandamentos? Atentem para isso. Mas, finalmente, vamos estar concluindo, ainda que pudesse falar muita coisa, mas vamos ficar nessas palavras e nessas observações. Se algo ficou, o professor vai perceber se ele entendeu que algo faltou e já esteja a tempo para colocar em acréscimo aquilo que falamos aqui. Mas numa conclusão, digamos, embora o mundo esteja perdido na busca insaciável pelos prazeres da carne, corrompendo a sexualidade tal como concedida por Deus, lembremos sempre de que é um dom santo e digno da criação divina, que os casados desfrutem dele em santificação e gratidão a Deus, e que os solteiros se alegrem na pureza e paz de uma vida vitoriosa sobre os falsos anseios e vis desejos deste mundo, ou que neste mundo tentem incutir, ou que este mundo tenta incutir em suas mentes. Estejamos atentos a isso e observe bem quantas pessoas que valorizam demais um bem que Deus criou como comer e depois comendo de forma desordenada, aí pronto, já tem a sua saúde prejudicada, pela gula ou alimentos impróprios. Pronto, um bem que Deus fez e a pessoa usa errado. Ou as bebidas, tem tanta bebida, a própria água é uma beleza. Como é gostoso beber um copo d'água no momento de sede, numa temperatura ideal, que coisa boa. Mas imagina então os muitos tipos de frutas e situações que podemos fazer para obter um suco delicioso. Mas o suco de uva, um dos mais conhecidos. Entretanto, às vezes a pessoa, em vez de beber aquilo que é para satisfazer ou pelo menos agradar o paladar, ficam presos na bebida e daqui a pouco estão aí viciados, estão depois com problemas de saúde
ou a mente já nem raciocina mais, que ficou preso na bebida. Bom é beber, bom é comer, mas errado em excesso, errado. A sexualidade é a mesma coisa. Foi feita, é dom de Deus, é coisa boa. Então, usa no momento certo, da forma certa e pronto. E não fique viciado no prazer que ali existe. Mas, no lar, com a sua esposa ou com seu esposo, desfrute o bem que Deus deu de forma sábia, prudente, moderação e pronto. Poderá depois ainda desfrutar do que tem de excelência no céu. Não sei se comida, se bebida, se prazeres, de que formação, outros não sei, mas sempre será melhor, porque já é no nível da divindade de Deus. E assim colocados, lembremos que a nossa lição desse trimestre, todas elas na verdade, têm por tema a família. Estamos estudando o assunto de família e já estamos na lição 11. O trimestre já está avançado e o título é A Família e a Sexualidade. E temos desenvolvido esse assunto em 3 subtítulos, como sempre no nosso programa, no nosso esboço padrão. Sexualidade segundo as Escrituras, o casamento e a sexualidade, os filhos e a sexualidade. E assim, lembremos tão somente do texto áureo, que está baseado em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e verso 4. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. E aí depois, juntos, estaremos no céu para os bens maiores que Deus tem para nos dar. Se nós não sabemos viver a vida que Deus nos deu aqui na terra, como Deus nos levará para desfrutar aquilo que tem no céu? É uma fala paralela àquilo que está escrito. Como vai viver eternamente no céu se aqui, nessa vida curta, não se entendem? Se nós não andamos com Deus em uma comunhão com Ele, nesse pouco tempo aqui, com toda a exortação e paciência de Deus para conosco, nós não seremos chamados para viver eternamente com Deus no céu. Já no dilúvio, Deus disse: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. E se o homem vivia tantos séculos, antigamente ele falou, agora são 120 anos, será o seu tempo. E agora já diminuiu mais, porque o Salmo diz, é 70 anos a vida do homem. Portanto, não vão perder a nossa existência aqui e perder a eternidade, porque nos embaraçamos numa coisa boa que Deus criou para nós, e quando nós ficamos como que viciados ou bêbados naquilo que Deus deu para bem e usamos impropriamente. Mas quanto mais, que Deus os abençoe, lhes dê graça na administração desta lição diante de uma classe que vos espera na Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos nós, em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar.
mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso, saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada, simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco, nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.